Olá, meus caros. Vamos falando do suposto filho do Silvio Santos, o filho fora de casamento. Mas lembrando, esse fora de casamento pode ser, vamos já ver, vamos se surpreender juntos. Será que era antes do casamento com a Iris, ou com a primeira mulher, ou antes mesmo dele ter casado pela primeira ou segunda vez? Vamos ver, averiguar isso aqui, o que tem. A notícia, veja que está aqui no Extra, não é nenhuma falácia assim. E lá no canal BG News já tinha feito um vídeo no passado, agora está sendo divulgado. Vamos lá. Suposto filho de Silvio Santos morreu sem saber se apresentador era seu pai. Conheça a história. Tá aí. Essa é a imagem. O camarada parece ou não parece Silvio Santos? Tem alguns traços. Vamos dizer que sim. Ou vocês acham que não? Me parece que tem alguns traços, sim. Apesar do olho dele ser azul ou verde e do Silvio ser castanho ou preto. Vamos lá. 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos. Esses são, além da mulher Iris Abravanel, os herdeiros legítimos de Silvio Santos. Mas em 14 de dezembro de 1996, o gerente de hotel Hugo Sérgio Marques deu entrada na segunda vara de família do Ford Santa Amaro, em São Paulo, pedindo o reconhecimento de paternidade, atribuído por ele a senhor Abravanel, nome do apresentador morto aos 93 anos, no último sábado, 17 de agosto. Hugo acreditava ser filho do dono do baú e tentou comprovar o fato na justiça. Ele morreu em 2015, sem na realidade saber se Silvio era ou não seu pai biológico. Mas isso tem uma controvérsia. Vamos ver se aqui a matéria vai dizer. Se ela não disser, eu vou dizer. O processo originário em São Paulo chegou aí para o STF, Supremo Tribunal Federal, em 2004. Ele caiu na mesa do ministro Marco Aurélio Mello, após Hugo perder nas instâncias inferiores. Diferentemente do que foi publicado nos jornais regionais no Pará, alguns anos depois, e divulgado pela imprensa nacional, o STF não reconheceu a paternidade nem ordenou ou permitiu que Hugo Sérgio Marques adotasse Abravanel como seu sobrenome. Então temos fake news. Na realidade, o ministro do STF havia pedido uma série de documentos que não foram entregues como provas da petição. O Extra entrou em contato com o advogado de Hugo na época, Eduardo Catani, que disse não se lembrar do que aconteceu com o processo, que corria em segredo de justiça, e que seu cliente Hugo havia sumido, não fazendo mais contato com ele. Durante a ação, Silvio se negou a fazer o exame de DNA pelo menos 5 vezes. Em 2015, Hugo teria morrido de um infarto fulminante aos 58 anos em Santarém, no Pará. Os filhos e a viúva aguardam agora a conclusão do inventário de Hugo no valor de pouco mais de 252 mil. A herança de Silvio é cerca de 1,6 bilhão e cada filha receberá, além de outros bens, 100 milhões cada uma. Como Hugo chegou a Silvio Santos? Gerente de hotel em Florianópolis, mais um Catarina? Poxa. Em Santa Catarina, pai de 2 filhos com 40 anos, Hugo decidiu saber o que era verdadeiro em sua origem. Lembrando que eu falei mais um de Santa Catarina, porque tem uma mulher também de Santa Catarina que diz que é filha de Silvio Santos e está com investigação de paternidade. Desde pequeno, ele tinha ciência de que o padrasto não era seu pai de fato. E de tanto perguntar à mãe Vilma, que era, afinal, seu pai, ouviu dela o nome de Silvio Santos, enquanto apresentador animava seu auditório passado na TV. O suposto romance entre Vilma e Silvio teria acontecido quando ela tinha 21 anos e o apresentador no começo da sua carreira, 25. Ela saiu de Porto Alegre para tentar melhorar de vida em São Paulo e em 1955, quando conheceu o futuro dono do SBT, o affair terminou sem que ela revelasse a gravidez. Aqui o filho com a mãe. Antes de entrar com o processo, Hugo mandou ao empresário mensagem por fax, telegramas, arriscou telefonemas e sempre ouvia que o filho de Silvio Santos aparece todo dia. Ao buscar a justiça, sua mãe não quis dar o apoio e os dois ficaram pelo menos 3 anos de relação cortada. O suposto irmão das filhas, número 1 a 6, morreu sem saber se era o número 7. Porque se ele fosse, de fato, ele seria o mais velho, por conta de ter, na época, em 2015, 58 anos. Se fosse hoje, já temos quase 10 anos, ele teria
67 anos. Como o Silvio morreu com 93, é óbvio que o Silvio, se é que era filho dele, poderia ter tido esse rapaz aí com 25, 26 anos. Então, segundo a matéria aqui, diz que o STF não considerou e muito menos obrigou o sobrenome, como eu digo lá na matéria de lá. Mas algo a ser analisado. O Hugo, por exemplo, tendo filhos, isso aí vai dar pano para manga. Os filhos podem ingressar pedindo que familiares façam teste de DNA com os próprios filhos do Hugo, não precisa ser com o Hugo, os filhos legítimos, não aquela que é adotiva do Silvio Santos, tem uma filha do Silvio Santos que é adotiva. Então, pega as filhas, as 4 da Iris lá, tira o DNA dela e tira dos filhos do Hugo, ou até mesmo exumando o corpo do Silvio Santos, fazer o teste, se der, eles têm direito, porque eles eram filhos de Hugo, o Hugo morreu, não recebeu a herança, quem recebe são os filhos que seriam, caso seja verdade isso tudo aqui, os netos do Silvio Santos. Aqui na Veja já está dizendo, veja que o Extra está dizendo uma coisa, o Extra é ligado à Globo. A Veja também me parece, né? Aqui já diz a versão que eu disse aí. Então aqui diz assim: Silvio Santos deixa 6 filhos, mas o que muita gente não lembra é que ele também teve um filho aqui, o gaúcho Hugo Sérgio Marques, falecido em 2015. O rapaz procurou seus direitos e foi reconhecido filho de Silvio Santos pela Justiça em 2005, mesmo sob a recusa de um exame de DNA por parte do dono do SBT. Hugo foi fruto de uma rápida relação do comunicador com uma mulher de Porto Alegre que ele conheceu antes da fama vindo com a TV. O Supremo Tribunal Federal determinou que ele passasse a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel. A matéria já desmente essa, então você vai acreditar em quem, né? É complicado. Uma coisa diz uma coisa, o Extra diz uma, a Veja diz outra. Aí temos a Contigo também falando. Vamos ver o que diz a Contigo. Vamos lá. Entretanto, surgiram boatos de que o fundador do SBT também teve um filho que teria sido reconhecido pelo STF após sua recusa em fazer um exame de DNA para comprovar a paternidade. O SBT negou a história. O homem em questão é o gaúcho, tá? Já falamos aí. Nascido da relação do artista com a mulher de Porto Alegre. Ainda antes de ficar nacionalmente conhecido, ele teria sido reconhecido como herdeiro do apresentador, mesmo após ter o teste negado pelo famoso. Segue a mesma história. A história que seria que, ao descobrir por sua mãe que seria filho de uma das maiores personalidades da TV, Hugo começou a buscar pela comprovação da paternidade. Em 1996, ele teria entrado com uma ação ordinária de investigação, mas o pai de Patrícia Abravanel não teria comparecido às datas marcadas para a realização do teste. Mais de uma década depois, com uma ordem do Supremo Tribunal Federal, teria sido determinado que ele passasse a chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel. Apesar disso, ele sequer teria tido contato com Silvio Santos e veio a falecer vítima do infarto fulminante, sem usufruir da herança do dono do baú. Entretanto, o SBT garantiu que nada disso é de fato verdade. Hugo Sérgio não foi reconhecido e perdeu na justiça, segundo a emissora. Então a emissora diz que é mentira. Então não era filho, perdeu. Mas aí a gente entende de outras formas, né? Outras possibilidades. Claro que alguém está falando a verdade ou alguém está falando a mentira. Essa é a realidade. Deixa eu só ver aqui novamente se esse Hugo tivesse filhos. Caso tenha e seja verdade que ele é o filho do Silvio Santos, então os filhos desse Hugo teriam direito. Teve filhos sim, né? Não falamos, né? Os filhos e a viúva aguardam agora a conclusão do inventário de Hugo, no valor de 252 mil. A herança de Silvio é 1,6 bilhão. Tá. Então ele tem filhos sim. Caso consiga comprovar, os filhos e a viúva, que Hugo era filho do Silvio Santos, eles vão ter direito à herança. Agora, o que eu penso? Geralmente esses artistas, eles fazem muita coisa. E às vezes não querem assumir, como foi o caso do Pelé, que não assumiu aquela filha dele lá e era dele. Pode ser que seja o mesmo caso. Agora, a gente também sabe que existem pessoas aproveitadoras, pessoas que chegam a dizer que você, ao simplesmente falar, como aconteceu comigo, né? Olha que eu não sou famoso, não tenho a fama dos outros. Simplesmente falar comigo aqui via Messenger já tem um relacionamento.
já é namorado. Imagina o Silvio Santos com o dinheiro todo. Às vezes lá uma ficada que não resultou em nada, nem em filho nenhum, às vezes é filho de outro, vão dizer que é dele. Então a gente tem que analisar isso também. Por isso que o Ratinho, sabiamente, já fez vasectomia há no mínimo uns 15, 20 anos atrás, para não ter esse problema. Quando morrer, não tinha nenhum filho. Se aparecer, aí não é meu, porque eu tinha feito vasectomia. É uma solução. Até porque quando o camarada tem dinheiro, o casamento, muitas das vezes é só de aparência. Ele tem lá as concubinas dele, vamos dizer assim. Às vezes até respeita a mulher, ajuda a mulher, dá de tudo, do bom e do melhor. Mas uma escapulidinha aqui e acolá sempre acontece. Creio eu que seja até o caso do Ratinho, né? Não vão colocar a mão no fogo, não vão ser ingênuos. Se o camarada às vezes não tem dinheiro já pronto, imagina tendo dinheiro. E também tem o caso delas mesmo investirem, seduzirem, provocar o camarada, e o camarada vai ter que dizer, como eu disse, olha, não me provoca não, eu sou macho, né? Tem que fazer isso aí. Ok, meus caros, é isso que temos. Abraço e até uma próxima. BG News, seu canal de notícias, comentários, blogs e muito mais. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, abraço e até a próxima.